Complexos agroindustriais. As cadeias produtivas do agronegócio, por exemplo, a do café até 1989, eram fortemente reguladas pelo Estado, o qual estabelecia políticas de preço mínimo. Havia o Instituto Brasileiro do Café, responsável por estudos que subsidiassem as políticas agrícolas do setor cafeeiro, incluindo políticas de preço mínimo. Após 1989, foram então inseridas em um ambiente de livre competição. O modelo econômico adotado até então buscava a substituição de importações. Durante esse período, através de crédito subsidiado, o governo favoreceu a aquisição de máquinas e equipamentos, modernizando a agricultura ao mesmo tempo da chamada Revolução Verde. Esse processo resultou no desenvolvimento de novas variedades, cultivares e híbridos de plantas, a adoção de agroquímicos no processo produtivo das culturas, o que resultou em aumento da produtividade, fazendo do agronegócio o principal mantenedor do saldo positivo do balanço de pagamentos. Ao mesmo tempo, foi criada a Embrapa, principal instituição responsável pelo desenvolvimento de tecnologia e que permitiu a ocupação dos solos dos cerrados, planos com qualidades físicas excelentes, porém ácidos e de baixa fertilidade. Inicialmente, essa Revolução Verde se localizava nos estados da região centro-sul do Brasil, e além do crédito voltado à aquisição de máquinas, há o incentivo à produção de commodities, como soja, óleos vegetais, sucos e frutas, carnes de aves, bovinos e o café. Esse processo, aliado ao Plano Real em 1994, permitiu o aumento do consumo interno e atraiu capital de empresas transnacionais para operar no país. Os sistemas de produção, que antes eram totalmente sujeitos às intempéries do ambiente, passaram a ser planejadas dentro de princípios de ciência e tecnologia, o que conferiu profundas inovações em todas as cadeias de produção. A dinâmica agropecuária passa a ser determinada, então, pelos chamados complexos agroindustriais, ou cadeias agroindustriais, ou ainda agronegócios. Esta visão sistêmica considera cada agente como um elo de produção de toda a cadeia, sendo formada pelos segmentos a montante da produção agropecuária, propriamente dita, empresas de insumos agropecuários, serviços, crédito e seguro rural, tecnologia, universidades, centros de pesquisas. Esses termos a montante e a jusante são emprestados da hidráulica, em cima da qual é feita a comparação. Considere a agropecuária como uma represa. Antes dela, a montante, temos o curso de água, desde a nascente. Após ela, a jusante, temos a vazante da represa. Ainda considera os segmentos a jusante da cadeia, agroindústrias de primeira, segunda e terceira ou mais transformações de matéria-prima, produtos acabados, além de comércio, distribuição e prestação de serviço. Com todas essas transformações, a agropecuária passa a ser vista dentro de um sistema com relações e interações complexas entre os agentes, os sistemas agroindustriais ou ainda as cadeias de agronegócios. Uma vertente sobre a competitividade global dos agronegócios adota o market share, a fatia de mercado alcançada por determinado setor ou cadeia produtiva, já que essa fatia se relaciona com a sua lucratividade. Os posicionamentos competitivos dos sistemas agroindustriais são determinados agora pelos direcionadores de competitividade: produtividade, tecnologia, insumos, estrutura de mercado, estrutura de governança e ambiente institucional. O ambiente institucional inclui condições macroeconômicas, por exemplo, taxas de juros, câmbio e inflação, que revelam sinais das políticas cambial e monetária do país e que determinam o tamanho do mercado, o PIB e a sua competitividade. A moeda nacional valorizada desfavorece exportações, já com a moeda estrangeira valorizada ocorre ao contrário. Mudanças tanto na taxa de câmbio quanto de juros e inflação alteram os preços relativos e impactam diretamente em custos e receitas do setor. A política de comércio exterior é o segundo indicador de competitividade dentro do ambiente institucional. A existência de barreiras ou acordos determinam restrições ou oportunidades de negócios pelas políticas de comércio exterior estabelecidas entre o Brasil e os seus parceiros.
Assim, acordos entre blocos ou bilaterais eliminam barreiras tarifárias e não tarifárias e favorece o acesso a mercados que antes estavam protegidos. Como exemplo, nós temos o acordo entre União Europeia e Mercosul. A União Europeia é um grande mercado que se abre ao Mercosul. Criada em 92 e efetivada em 93, as negociações para a criação da União Europeia começaram muito antes, no contexto da Guerra Fria, para fazer frente à polarização entre Estados Unidos e a ex-União Soviética, hoje Rússia. Os primórdios foram a criação do chamado Mercado Comum Europeu, estabelecendo a cooperação econômica entre os seus membros. Mais tarde, com a criação da União Europeia, permitiu-se a livre circulação de mercadorias e pessoas, eliminando-se barreiras físicas, jurídicas e burocráticas. Esse mercado, União Europeia e Mercosul, é bastante expressivo. Estima-se que o acordo entre Mercosul e União Europeia representará 25% do PIB mundial. Ele envolve temas regulatórios, tarifas, serviços, compras, barreiras técnicas, não tarifárias, medidas sanitárias e propriedade intelectual. O processo ainda precisa ser votado pelo Parlamento Europeu. Trata-se de um acordo histórico representando um mercado de 780 milhões de pessoas. Estima-se que o PIB aumentará de 125 bilhões de dólares até 2035. Estima-se um aumento de 100 bilhões de dólares nas exportações em 15 anos, além de um aumento de 113 bilhões de dólares em investimento. Isso representará 125 bilhões de dólares de aumento do PIB para o Brasil até o ano de 2035, segundo dados do Ministério da Economia. As tarifas atuais serão zeradas para os dois lados. Faz parte do acordo comercial de livre comércio, permitindo aumento do comércio de produtos como automóveis, autopeças, máquinas e produtos do agro como chocolate, vinhos, cachaça, laticínios, sobretudo queijos. A ratificação passará pelo Parlamento Europeu, o qual determinará prazos para vigorar o acordo. O mesmo ocorrerá em relação ao Mercosul. A União Europeia já é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul, representando um mercado de 19 trilhões de euros. O comércio entre o Brasil e o bloco europeu representou em 2018 76 bilhões de dólares e gerou 436 mil postos de trabalho. As exportações brasileiras de 42 bilhões de dólares para a União Europeia representam 18% do volume total exportado pelo país. Ainda, o Brasil é o maior destino de investimentos diretos da União Europeia na América Latina, sendo que em 2017 foram injetados 433 bilhões de dólares no Mercosul. Conforme a Confederação Nacional da Indústria, cada bilhão de exportação do agro gera 300 milhões de dólares de aumento na produção da indústria brasileira. O Brasil é o maior parceiro da União Europeia na América Latina. E como exemplo dos produtos que terão a sua tarifa de exportação para a União Europeia zerada, temos o suco de laranja, o café e a carne bovina. A possibilidade de acesso a recursos em condições especiais indica uma competitividade potencial, pois permitem às empresas reduzir custos de investimentos, gerando inovações e obtendo economias de escala, com o aumento de produtividade e expandir a oferta de produtos. Por exemplo, o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Há diversas linhas de financiamento da produção pelo Banco do Brasil, qual é o principal fornecedor desse tipo de crédito. A Caixa também dispõe, mas neste banco forte é a habitação. O regime de tributação é o quarto, pois tributação alta desfavorece a competitividade. O quinto são os serviços de inspeção e vigilância sanitária, relacionados com a segurança alimentar e são cruciais para enfrentar barreiras sanitárias em mercados internacionais. Como exemplo, temos o SISBOV, que é o Serviço Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos, que é opcional para a comercialização no mercado doméstico, mas é exigido pela União Europeia para se definir os estabelecimentos agropecuários aptos a exportar carne fresca para países do bloco, como forma de garantir a qualidade sanitária desses produtos. Em um primeiro momento, nesse processo de reestruturação produtiva, os insumos e os maquinários utilizados no agronegócio eram importados, pois não havia produção nacional.
Com a propagação destas inovações, o agronegócio tornou-se dependente de um processo de base científica industrial, gerando grande dependência da produção agropecuária com outros setores da economia. Essa dependência proporcionou o desenvolvimento de diversos ramos industriais, notadamente os bens de insumo e capital para a agropecuária, assim como indústrias que processam as matérias-primas, destacando-se a indústria de alimentos. A tecnologia é outro direcionador de competitividade do agronegócio globalizado. O padrão de tecnologia se relaciona com a capacidade de inovações, fatores cruciais para a competitividade das cadeias de agronegócios. A geração de tecnologia e inovação implica redução de custos, aumento de produtividade, elevação de qualidade, capacidade de diferenciação e eficiência em atender a demanda. A disponibilidade de insumos e infraestrutura de transportes é outro direcionador de competitividade. Assim, temos uma nova organização social e econômica da agropecuária que, acompanhada a unificação da economia pelo movimento do capital industrial e financeiro, sobretudo pela instalação de grandes empresas transnacionais, por exemplo, a Bayer Monsanto, Syngenta, BASF, Yara, Cargill, Bunge, e nacionais como a Cutrale, além do fortalecimento das cooperativas agrícolas. Há, portanto, uma reestruturação produtiva dos agronegócios, organizando sistemas técnicos de eletrificação, armazenagem, irrigação, transportes, telecomunicações. Observamos também intensa mecanização dos espaços agrícolas, baseados no agronegócio globalizado. Torna-se visível a expansão do meio técnico científico informacional, demonstrando a agilidade da produção do meio derivado dessa reestruturação produtiva.